E no vídeo de hoje você vai aprender sobre o modelo atômico de Dalton, o primeiro modelo atômico da história. Você vai saber por que Dalton estava tão certo e ao mesmo tempo tão errado sobre o átomo. Tudo isso e muito mais. Assista até o final e descubra. Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Tiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o mundo, este é seu canal. Neste vídeo vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton, mas primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho. Assim, o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no canal. E não se esqueça de dar aquele like, hein? O modelo atômico de Dalton. John Dalton foi um químico, físico e meteorologista inglês que nasceu em 1766. A sua vida foi dedicada à pesquisa científica e também ao magistério. Ele dava aula para alunos do quarto ano. Dalton contribuiu para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento científico. Apesar de ser um cientista brilhante, durante muitos anos Dalton tentou descobrir, sem sucesso, a cura de sua doença. Ele sofria de uma doença que fazia com que ele trocasse as cores. Essa doença, chamada de descromatopsia ou descromopsia, é uma doença hereditária ligada ao cromossomo sexual X e é mais comum em homens do que em mulheres. E pelo fato de Dalton ter tentado descobrir a cura para essa anomalia durante muitos anos, mesmo sem sucesso, essa doença ficou conhecida como daltonismo, e a pessoa que é portador dessa doença é conhecida por daltônico, tudo em homenagem a John Dalton. Vale destacar que na época que Dalton estudava a descromatopsia, a genética ainda nem existia, e muito menos as pessoas sabiam que era um cromossomo. Mas o que fez Dalton se tornar um cientista famoso não foi a busca da cura de sua doença, e sim o fato dele ter criado o primeiro modelo atômico. Dalton, no entanto, não foi a primeira pessoa a desenvolver uma teoria sobre os átomos. As primeiras pessoas que desenvolveram teorias sobre os átomos foram os filósofos Demócrito e Leucipo. Se você nunca ouviu falar em Demócrito e Leucipo, eu aconselho você a assistir este vídeo que eu estou colocando na tela agora e também vou deixar no card para que você entenda melhor este vídeo sobre o Dalton. Mas basicamente, Leucipo e Demócrito, eles surgiram com a ideia do que seria o átomo lá em 450 anos antes de Cristo, mas eles não construíram um modelo representativo do átomo. O primeiro modelo atômico foi construído por John Dalton. Bem, Leucipo e Demócrito surgiram com a ideia do átomo em 450 a.C. Então você pode até pensar que seria fácil para que alguém pegasse da onde eles pararam e desenvolvesse mais essa teoria sobre os átomos. Mas foi somente por volta de uns 2.300 anos depois que a próxima grande ideia em relação aos átomos surgiu. Isso não foi coincidência, tá? Nesta época, quem mandava no mundo era a Igreja Católica, e qualquer ideia que ia contra a Igreja Católica ou qualquer pessoa que fazia ciência era perseguida e muitas vezes era assassinada pela igreja. E a maioria dessas pessoas que faziam ciência e que foram perseguidas pela igreja foram queimados como bruxos. Mas agora voltando ao Dalton, vou explicar por que ele estava tão certo e ao mesmo tempo tão errado em suas descobertas. Dalton, como todo bom cientista, gostava muito de ler, e ele tomou conhecimento de um trabalho de um dos maiores cientistas que já existiram, Antoine Lavoisier. Lavoisier propôs o que ficou conhecido como a Lei da Conservação de Massa. O que é a Lei de Conservação de Massa? Basicamente, ela diz que, mesmo se a matéria mudar de forma, a massa continua a mesma, e com base nisso, Dalton desenvolveu suas próprias teorias em relação aos átomos. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Vale destacar que o átomo foi visto pela primeira vez apenas no final do século XX. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. Os pilares da teoria atômica de Dalton são os seguintes: os átomos são maciços e apresentam uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Para Dalton, os átomos eram indivisíveis e indestrutíveis. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser usado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos, e substâncias químicas diferentes
são formadas pela combinação de diferentes átomos. Dalton deu nome para seu modelo atômico de bola de bilhar. Ele deu esse nome de modelo atômico de bola de bilhar, pois para ele os átomos seriam maciços, esféricos, igual uma bola de bilhar. E por isso ele passou a representar os átomos que eram conhecidos em sua época por meio de círculos. E esses círculos apresentavam alguns símbolos, como letras e traços. Alguns desses pilares da teoria atômica de Dalton estão errados, outros estão certos. O que é incrível é que, mesmo sem nunca ter visto um átomo, ele conseguiu acertar tanto sobre eles. Bem, os átomos não são maciços e não apresentam forma esférica como o Dalton pensava. Além do mais, eles também não são indivisíveis e nem indestrutíveis. No entanto, os outros pilares da teoria de Dalton estão muito próximos do que nós consideramos correto hoje em dia. Por exemplo, um elemento químico é mesmo um conjunto de átomos com as mesmas propriedades. Os átomos de diferentes elementos químicos realmente apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de dois átomos pode ser usado para diferenciá-los, e uma substância química é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos, e substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. As descobertas de Dalton, mesmo as erradas, foram muito importantes para a criação dos próximos modelos atômicos, principalmente do segundo modelo atômico, desenvolvido por J.J. Thomson, mas isso é assunto para o próximo vídeo. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva e faça parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Os inscritos no canal podem sugerir temas para os próximos vídeos. Até o próximo. Tchau!